Dani, e o que você acredita que seja de interesse deles? Por que é que eles vêm para cá? E o que você vê de interesse, assim, do seu ponto de vista? Eu tenho várias teorias, assim. Acho que um dos pontos de ser agente do futuro pode fazer muito sentido, mas eu acho que não só. Eu acredito que pode existir essa possibilidade, mas eu acho que não só. Acho que existem outros seres como a gente mesmo, que acessa aqui. E assim, eu penso muito como a gente. Se a gente tivesse a oportunidade de conhecer um outro lugar, se a gente tivesse a oportunidade de se comunicar com outros seres inteligentes e que, né, pode trocar com a gente, eu penso muito sobre isso em inovação. Eu sou da área de inovação e a gente está sempre olhando por algo muito diferente, por algo que pode fazer a gente dar saltos, né, como seres humanos e como seres, né, dentro do nosso planeta. Por que não observar, né, o que os outros fazem para ver como que seria, né, se a gente aplicasse aqui? O que eu mais penso sobre ET é, cara, como é que funciona lá? Tipo, qual que é a estrutura? Porque hoje a gente vive numa estrutura, capitalismo, etc, né? A gente vive numa organização de sociedade. Eu penso muito nisso, de como é a estrutura deles? Eles têm cachorro? Qual é a organização social? Toma cerveja de cesta também? Trabalha? Como é que é? Se não depende de água, depende do quê? Exato. Né, qual que é a rotação que eles fazem em volta de que estrela? Como que, né? Exato. Qual que é o ciclo do dia deles? Uma vez eu participei de um podcast que as meninas estavam falando assim, nossa, maravilhoso podcast. E a gente estava falando assim, os caras vêm e começam um convívio aqui com a gente no planeta, né? A gente está muito preocupado em saber o que eles querem, essa coisa toda. Mas imagina eles num convívio. A gente não consegue conviver nem com a gente. Você começou a tocar nesse assunto, né? A gente tem muitos problemas aqui que a gente não consegue se entender. Né? Agora, imagina você entrando dentro de um metrô lotado e aí, de repente, você está, né, sentado num lugar lá de idoso e entra um ET grávido lá. E aí, você levanta ou não? Não. E a nossa organização como sociedade Você muda levanta ou não? inteira. É assim, ó, esses caras com as naves no nosso sistema, né, aéreo aí. E aí, vai ter que pedir licença para a torre de controle para poder ficar com as naves dele no sistema ou não? Onde estaciona? No aeroporto ou no OVNIporto? É assim, será que a gente vai ter preconceito com ET verde, ET branco, ET amarelo e ET translúcido? Cinza, né? Você entendeu? A Será gente é que- tão cheio de preconceitos. Será que eles vão ter preconceito com a gente? Agora, hoje já existe preconceito, né? Falar, por exemplo, assim, dos reptilianos, por exemplo, reptiliano é do mal. Todo mundo fala, né? Reptiliano é do mal, né? Porque a gente Falando dos classifica... intraterrenos, né? A gente classifica por grupos, né? Como se todos os integrantes do grupo fossem iguais, né? Assim como a gente classifica os humanos também. A gente é muito preconceituoso ainda, né? É verdade. A gente ainda tem umas coisas tão complicadas que a gente precisa resolver. E eu acho até por isso que eles não entram em contato, Nossa, né? era isso que eu ia falar. Eu acho que, assim... e por que eles não entram? Porque, assim... se eu fosse do ET... Eu não ia entrar em contato, não. Mas será que eles Eu não ia ficar entraram em contato? observando. Deve ter entrado, mas assim, com o pessoal de, né, governos, Eles alta devem- patente e pessoas específicas que sabem lidar com a informação. Coloca aí pra E que gente, se você... Deixa eu cortar você um pouquinho, me desculpe. Coloca aí pra gente se você conhece alguém que já teve contato com extraterrestre, tem mensagem, se não teve. Comenta aí com a gente pra gente saber, já coloca suas questões aí, é bem legal. Tá bom, gente, então vou contar pra vocês uma verdade aqui, ó. Pedro! Não, mas é isso, né? Tipo, se você... Eles provavelmente observam e entram em contato com quem eles sabem que vai ter condição de lidar com isso, né? E as pessoas às vezes não têm condição, né? Porque a maioria dos contatos, né, que acontecem e são documentados e tal, as pessoas ficam meio fora da diária, assim, depois que vê. Porque fala, tudo que eu acreditava até aqui não é verdade. Tipo, existe uma outra coisa que eu não sei explicar o que é. E as pessoas não conseguem se encaixar de volta no pensamento do dia a dia, porque não consegue esquecer um contato. E aí, no caso, assim, existem registros de contato, abdução? Tem alguma coisa assim nesses documentos? Assim, dos documentos que foram liberados agora pelo Pentágono, nada. Tá. Inclusive, até abrindo um parênteses assim, sobre esse ponto do Pentágono, que eles falam, OVNI não necessariamente é de extraterrestre, né, gente? É um objeto voador não identificado. Ele pode ser
da Rússia, um balão, um Starlink, porque os Starlinks agora estão atrapalhando bastante, assim, no quesito visualização, porque eles estão pegando luzes ali que, tipo, antes não pegava e a gente não conseguia ver a olho nu. Hoje em dia a gente consegue, então atrapalha um pouco. Muita coisa a gente não sabe o que é. E os Estados Unidos abriram, né, esses documentos, mas, assim, em nenhum momento eles falaram que existe vida inteligente fora da Terra. Uhum. O que eles dizem a gente tem 700, do último que foi aberto, né? Tem quase 700, quase 800 relatos documentados, vídeos, etc. 400 a gente sabe o que a gente já definiu o que é. Esses outros 300 a gente ainda não sabe o que é. Então, ainda não sabe, abre margem para muita coisa. Pode ser alguma coisa da Rússia que a gente não sabe que existe, né? Porque... Só que, assim, eu penso... militarmente pensando, né, com os Estados Unidos falando sobre isso, não é legal eles falarem que eles não sabem o que concorda? Uhum. Pensa que eles estão comunicando para o mundo inteiro que tem 300 avistamentos que eles não sabem explicar o que é. E eles estão dizendo o quê? Eu, como a grande potência militar aqui, não sei se é da China ou da Rússia. Isso não é... Tipo, é meio amador, né? É muito amador. Então, assim, não é crível, né, pensar que é alguma coisa daqui. Assim, a gente entrou nesse assunto. Eu ia deixar pra mais tarde essa coisa do Pentágono. Mas vamos lá, tá rolando isso nos Estados Unidos, né? Tá. O que é esse movimento? O que tá rolando lá? Eles, assim, o que acontece? Os americanos, eles sempre... vão muito atrás de como eles pagam os impostos deles e para onde o dinheiro está indo. Então, isso não é novo, né, de querer saber. Teve o projeto Blue Book há muitos anos atrás, que era isso, né? Só que eles não falavam abertamente sobre o assunto e hoje em dia eles estão abrindo mais algumas coisas para explicar onde está indo o dinheiro da população, né, e para onde estão indo os estudos, para a gente identificar o que é esses OVNIs, etc. Enfim, então eles abrem mais, só que até a página 2, né? Uhum. A gente não sabe o que é isso. Por dentro deve estar falando, não, a gente sabe que é. Muito provavelmente eles sabem e se comunicam com outros governos sobre, né? Porque isso é um problema não só para os Estados Unidos, é para todo mundo. É segurança nacional. E o que acontece também, né, sobre essa parte do avistamento? Hoje em dia a gente tem os celulares e a gente consegue gravar. Antigamente era, eu vi, tirei uma foto aqui, mas essa foto, será que alguém jogou um prato para cima? Então, hoje em dia, não. Não tem como você falar que não é. 100 celulares gravando a mesma coisa. O que é isso aqui? Né? Quando funciona, né, os celulares, porque tem muito isso da radiação também. Uhum. Então, eles têm soltado algumas coisas para deixar o pessoal mais tranquilo. Só que isso está levantando uma série de bandeiras e um monte de ex-militares e ex-CIA, etc., falando, não é só isso. Eu trabalhava lá e não é só isso. Pode abrir porque a gente sabe que tem mais coisas acontecendo. Então, assim, vem acontecendo esse movimento. E essa galera tá sendo ameaçada pela CIA, pelo FBI, alguma coisa assim? Eles não falam sobre isso, mas, assim, eles vêm a público, o que é muito ótimo para eles, porque se acontecer alguma coisa, a gente sabe que, né? Mas são pessoas famosas, assim, do meio militar. Então, tipo, o Elizondo, enfim, tem outros ex-militares ali que já foram ali, até inclusive conversar, né, com os parlamentares, enfim, né, para explicar sobre o assunto e falar, gente, pode ir mais a fundo porque tem mais informação. Ai, que legal. O que eu acho interessante dessa última, a penúltima, a primeira não, foram duas, né? Essa última eu achei um pouquinho mais interessante. Então, a gente tinha lá o David Grush, né? Que é ex-oficial de inteligência de trabalho no Escritório Nacional de Reconhecimento. Então, esse cara, ele trabalhava justamente para isso. Uhum. O Elizondo, que é ex-oficial da inteligência. Uhum. E a gente tem o Timothy também, Gallaudet, que é meteorologista-chefe da Marinha. Uhum. Então, o que eles comentaram? Eles comentaram o seguinte, que isso já foi aberto. Isso os Estados Unidos disse, beleza, com isso daqui a gente concorda. Então, esses caras vieram a público dizer o seguinte, já foram recolhidos UAPs, que é os UAPs, né? Esses UAPs, nós não, já sabemos que não são do planeta.
são tecnologias que não existem no planeta. Então, os Estados Unidos disse ok para isso. Esses 3 caras disseram o seguinte: dentro desses UAPs também foram coletados materiais biológicos não humanos. Os Estados Unidos disse ok. Então, assim, eles não disseram que tem vida fora da Terra inteligente e eles não disseram que existem ETs. Eles só disseram que existe naves que não são do planeta e existe corpo e massa biológica que não são humanos. Ou seja, Se isso não for dizer que existe ET e que existe vida inteligente fora da Terra, então eles estão realmente preparando as pessoas. Isso aconteceu em novembro. Aconteceu agora. A forma que você comunica também, né? É uma forma estratégica para não gerar um caos social. Né? Exato. Gente, caiu nave aqui, a gente catou uns marcianos aqui. São brincando, né, com isso. Mas a gente catou aí uns ETs, corpos de ETs nesses acidentes. Então, eles não disseram isso, mas eles disseram. Eles não disseram e eu não acho, assim... Eu não sei se eu, viva, vou ouvir deles falarem... Tem mesmo, gente, é isso aí. Eu não acho que eles vão falar. Informações que a gente tem é que isso vai acontecer e, inclusive, vão existir avistamentos inegáveis. É isso que a gente tem de informação. Mas tem prazos para isso acontecer? Até 10 anos. Até 10 anos? Em até 10 anos a gente vai ver isso aí. E disso eu não tenho dúvida.